Dentre os 12 apóstolos que seguiram Jesus durante seu ministério, é comum conhecermos a história de vida de alguns, principalmente aqueles que foram autores de algumas epístolas, como Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas e os outros 9? Por acaso você lembra os nomes dos 12 discípulos de cabeça? E ainda que você se lembre, sabe como cada um deles morreu? É isso que veremos agora. Mas antes de continuarmos, desafio você a deixar nos comentários os nomes dos 12 apóstolos. E sem colar. Será que você consegue? Número 12. Pedro, também conhecido como Simão Pedro ou Cefas. Pedro foi o líder dos 12 discípulos. Ele veio da antiga vila de pescadores de Betsaida, ao longo da costa norte do Mar da Galileia. A Bíblia frequentemente retrata Pedro como gentil, mas firme e extremamente leal a Jesus. Porém, ele não era perfeito. Quando Jesus foi preso, Pedro temeu por sua vida e o negou para evitar perseguição. Sendo um homem sem educação formal, Pedro não tinha conhecimento da lei mosaica e era um aprendiz lento que cometeu repetidos erros. Contudo, quando teve a oportunidade de provar a si mesmo, mostrou ser capaz. Pedro testemunhou inúmeros milagres, incluindo o momento em que Jesus ressuscitou uma garota morta. Durante o grande incêndio de Roma, em 64 d.C., 2/3 de Roma foram incendiados, e o imperador Nero culpou os cristãos. Pedro foi crucificado por Nero de cabeça para baixo, pois se sentia indigno de morrer da mesma forma que Jesus. Número 11. Tiago, filho de Zebedeu, também conhecido como Tiago o Maior. Tiago, filho de Zebedeu, foi um dos principais discípulos de Jesus e um dos 2 apóstolos chamados Tiago. Sim, caso você não saiba, existiam 2 apóstolos chamados Tiago. A Bíblia relata que ele e seu irmão João pediram a Jesus para invocar fogo do céu sobre uma cidade que se recusou a hospedá-los. Tiago foi martirizado por espada pelas mãos do rei Herodes, provavelmente sendo decapitado. Ele é considerado a primeira pessoa a morrer por Jesus. Segundo a tradição, Tiago foi missionário na Espanha e foi enterrado lá, embora sua morte tenha ocorrido em Jerusalém nos primeiros dias da igreja cristã. Número 10. João, filho de Zebedeu. João, filho de Zebedeu, foi o 3º membro do círculo interno de discípulos de Jesus e irmão de Tiago, o Maior. Ele é mais conhecido por ter cuidado de Maria, mãe de Jesus, e por testemunhar o túmulo vazio de Jesus. Tradicionalmente, João foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o livro do Apocalipse. Ele morreu em 98 d.C. de velhice. Houve uma lenda sobre João não morrer, mas isso é considerado improvável. Número 9. André. André era pescador e o primeiro discípulo chamado por Jesus. Embora não fosse um dos 3 principais discípulos, ele estava mais próximo de Jesus. André trouxe seu irmão Pedro para Jesus e declarou que Jesus era o Messias. André foi crucificado em 60 d.C., na cidade grega de Patras, em uma cruz em forma de X. Ele permaneceu pregando enquanto estava suspenso na cruz por 3 dias. Número 8. Filipe. Filipe é mencionado poucas vezes no Novo Testamento. Ele é conhecido por trazer gregos para ver Jesus e por pedir a Jesus que mostrasse o Pai. Há várias versões de como Filipe morreu, mas é provável que ele tenha sido martirizado por volta de 80 d.C., possivelmente sendo apedrejado, decapitado ou crucificado de cabeça para baixo. Número 7. Bartolomeu. Pouco se sabe sobre o apóstolo Bartolomeu, exceto por seu nome. Ele é frequentemente associado a Filipe e pode ser identificado como Natanael no Evangelho de João. Sua morte é descrita de várias maneiras, incluindo ser esfolado vivo e decapitado, o que demonstra a incerteza em torno de sua história. Número 6. Mateus, também conhecido como Levi. Mateus era um cobrador de impostos e foi chamado por Jesus para ser um de seus discípulos. Ele é mais conhecido por ser o autor do Evangelho de Mateus. A circunstância de sua morte é incerta, com relatos variados de mortes por causas naturais ou por martírio. Número 5. Tomé. Tomé, também conhecido como Tomé o Incrédulo, duvidou da ressurreição de Jesus até ver suas feridas. Tradicionalmente, acredita-se que ele possa ter sido martirizado em 72 d.C. na Índia, onde foi empalado por uma lança. Número 4. Tiago, filho de Alfeu.
Pouco se sabe sobre o apóstolo Tiago, filho de Alfeu. Há várias figuras com o nome Tiago nas Escrituras, o que causa confusão em relação às suas identidades. Tiago, filho de Alfeu, é muitas vezes considerado uma pessoa diferente de outros com o mesmo nome. Sua morte é associada a diversas versões, mas a maioria concorda que ele foi martirizado. Número 3. Judas, também chamado de Tadeu ou Lebeu. Muito pouco é conhecido sobre o apóstolo Judas, também conhecido como Tadeu ou Lebeu. Sua morte é mencionada apenas em algumas tradições, sugerindo que ele também foi martirizado, embora detalhes específicos sejam escassos. Número 2. Simão, o Zelote. Simão, o Zelote, era membro de um movimento judeu conhecido como os Zelotes, que buscavam a independência política de Israel. Pouco se sabe sobre sua vida e morte, mas tradições sugerem que ele foi martirizado, embora os detalhes sejam incertos. Número 1. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes é o apóstolo mais conhecido por trair Jesus por 30 moedas de prata. Ele se enforcou após sua traição, e há diferentes versões das circunstâncias de sua morte nos evangelhos. Em Atos 1, de 15 a 20, é retratada a morte de Judas e a escolha de seu substituto entre os 12. Essas são as informações que temos referente ao fim dos 12 discípulos de Jesus. Embora seus corpos tenham se extinguido, sua missão foi cumprida, seus nomes eternizados juntos, e agora todos estão juntos em sua glória, ou quase todos. Com exceção de João e de Judas, é fácil notar que os eventos das mortes de cada um dos 12 foi consideravelmente semelhante, com a maioria vindo a se tornar um mártir, assim como Jesus, seguindo seu mestre até mesmo na forma de sua morte.